às 14h, tem cerimônia de diplomação do presidente eleito Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin. Diplomação é algo burocrático, é um ato burocrático da Justiça Eleitoral para dizer que não há nenhuma pendência envolvendo esta candidatura, que a partir desse momento as contas estão ok, que o resultado da eleição está ok, que eles atingiram metade mais um dos votos, que estão aptos a tomar posse no dia da posse, recebem um diploma, a diplomação vem com um diploma, e que é a aprovação eleitoral da vitória dos dois. É um passo burocrático, mas serve, é um momento para discurso, posicionamento, todo mundo esperando posicionamento do presidente eleito sobre vários assuntos, mas é um passo burocrático. Ele tem diante de si, Lula, outros passos muito, mas muito mais importantes, que envolvem a montagem do governo, que é um pedaço, que eu diria que dos passos é o mais simples, porque ele consegue. Quem ele convidar para ser ministro vai aceitar ser ministro. Difícil alguém dizer, não aceito ser ministro. Mas, para além da escolha dos nomes que vão ocupar as pastas, que é importante, porque diz muito, tem uma simbologia grande, ajuda a gente a entender mais ou menos o perfil das pessoas e, portanto, fuçar naquilo que essas pessoas já fizeram, já disseram, para a gente entender mais ou menos o que elas são capazes de fazer, a não ser que mudem demais. Mas o desafio de verdade não é juntar 20 ministros, 30 ministros, 40 ministros, 50 ministros, 133 ministros. Isso é fácil. Faz a foto, todos ali bonitão, encomenda um terno bacana, encomenda um vestido bacana e tal, faz a foto. Mas o desafio de um governo começa, também não é na posse, não. O desafio de um governo começa na funcionalidade dele. O desafio do governo, não adianta nada colocar um nome aqui, um nome ali, e o ministro fazer o que bem entende. Ou colocar um nome aqui, um nome ali, e os ministros ficarem tentando mostrar que Jair Bolsonaro cometeu erros em tudo que é canto, que nós vamos refazer o acordo, os acertos com o passado. Isso tudo é besteira. Tudo é besteira. O desafio deste governo que toma posse em janeiro, o desafio deste governo que tem mensagens e recados a dar para o país, para um país que espera recados e mensagens, é ter funcionalidade. É enfrentar os desafios que estão aí, independente do governo querer agir mais para a esquerda, menos para a direita, mais para cá, mais para lá. As diferenças ideológicas não vão encobrir os problemas que o Brasil tem. E o Brasil tem uma série de desafios. Muita coisa foi feita nos últimos anos, pós recessão da Dilma, 2015 e 2016, muita coisa foi feita no governo Temer e sim no governo Bolsonaro. Estou falando de economia principalmente. E é daqui para frente, Mas muito há para fazer. Muita discussão ficou para trás, muita discussão ficou ignorada. Os governos atuaram naquilo que é o emergencial, os governos atuaram naquilo que é a urgência, naquilo que dá para tocar na tática, mas na estratégia, na montagem, num plano, na organização, eles estão deixando a desejar. Então, o que a gente espera é que o terceiro governo Lula seja o primeiro governo a começar a fazer algumas coisas que a gente está adiando fazer há muito tempo. Há muito tempo. Então a gente vê, por exemplo, reforma administrativa. Esse nome pode parecer uma coisa de vamos cortar uns salários aqui, vamos mudar o regime de contratação. Não é isso. Não é isso. É um problema muito mais grave do que parece. Os servidores brasileiros, saiu um artigo hoje no Estadão, no Jornal Estado de São Paulo a propósito, representam 6% do mercado de trabalho. Ou seja, tem uma pessoa trabalhando no governo para cada 16 pessoas. Você pega 16 pessoas que estão trabalhando, uma trabalha no governo. Não é tanto assim, se a gente comparar com os países da chamada OCDE, aquele grupo dos países ricos, grupo para o qual a gente quer entrar.
Lá, em vez de 1 para cada 16, é 1 para cada 11. Ou seja, tem mais gente trabalhando no governo, na média dos países da OCDE, na média dos países ricos, do que o Brasil. Então não é que o Brasil tem funcionário público demais, não, na comparação com os outros países, e é importante a gente comparar com os outros países. Então, aqui, 1 em cada 16 trabalham para o Estado. Lá, nos outros países, na média, 1 em cada 11. Só que, quando você vai ver quanto que a gente gasta com folha de pagamento, os países da OCDE gastam em média 10% do PIB por ano. A gente gasta 13,4%. Como é que pode? Lá fora, os servidores ganham em média 16% a mais do que as pessoas que fazem a mesma coisa que eles, na iniciativa privada. Aqui, 67% a mais. Como é que pode? Entre 2013 e 2018, a massa salarial da iniciativa privada caiu 0,7%. Nós empobrecemos. E a massa salarial no setor público aumentou 12% no mesmo período. Ou seja, os servidores públicos enriqueceram. Ah, isso é injusto falar que eles enriqueceram. Na comparação com o setor privado, nós caímos 0,7%, eles subiram 12%. Por quê? Por quê? Porque o poder público é formado por grupos de pressão de servidores que capturam os interesses ou fazem os seus interesses serem os interesses dos comandantes do Estado. Então eles capturam o Estado. E aí está entrando um governo que tem uma base sindical, está entrando um governo de esquerda, está entrando um governo onde salário é tabu, um governo que chegou a dizer que ia rever a reforma trabalhista, né? O presidente Lula chegou a falar em rever a reforma trabalhista por enxergar nela defeitos que a reforma não tem. A reforma trabalhista foi o maior ganho dos últimos tempos no setor, nas relações de capital e trabalho. Difícil pensar numa coisa melhor. Acabou com a indústria do sindicalismo, acabou. Que é uma maravilha. Milhares de sindicatos que viviam de favor, de cobrar dinheiro para não fazer nada, foram fechados. Párias. Párias. E, de repente, cabe ao governo do PT o desafio de enfrentar esses números que eu acabei de colocar. Enfrente ele, os temas, este tema, ou não enfrente, vai ser a decisão, vai ser a divisão entre o Brasil avançar ou o Brasil continuar patinando. Num estado pouco dinâmico, num estado pouco funcional, num estado pouco eficaz, extremamente ineficaz. A gente não tem ideia do que devem produzir os servidores em cada um dos seus postos, porque a gente não tem padrão nenhum. A gente não sabe quantos processos um advogado da Advocacia Geral da União deve despachar. A gente não sabe qual deve ser a média razoável de nota que um bom professor de português deve conseguir dos seus alunos. Ou um bom professor de matemática, ou um médico. A gente não tem ideia de quantos metros ou quilômetros de esparadrapo uma unidade de saúde tem que usar ao longo de um ano atendendo não sei quantos pacientes. A gente não tem ideia. A gente não tem ideia de produtividade, a gente não tem ideia de produção, a gente não tem ideia de custo, a gente não tem ideia de nada. Os custos são simplesmente calculados com base no custo do ano anterior mais algum. Então, nunca vai ser menos algum, a não ser no corte aleatório. Como a gente vê, vamos cortar as bolsas, aí corta as bolsas, aí corta as bolsas. Aí os estudantes estão fazendo residência médica, não tem dinheiro para receber. Quer dizer, a gente não tem ideia de quanto custa o Estado, mas a gente corta as bolsas de estudo. E a gente aumenta os salários dos servidores. E aumenta os salários dos servidores segundo uma conta que não vale para o resto do Brasil, que paga a conta do aumento do salário dos servidores com a sua redução salarial. Nós, com a nossa redução salarial, pagamos a conta do aumento dos salários dos servidores. Não é possível que isso é razoável. Mas não é possível. Não é razoável em nenhum lugar do mundo. Por que é razoável aqui no Brasil? Então hoje é dia de diplomação, é dia de festa, dia de euforia, vamos lá, né? Vocês estão aptos a seguir em frente. Agora, o que é aptos a seguir em frente? É fazer a lição de casa ou é distribuir cargo?
É fazer lição de casa ou é construir base na Câmara para aprovar? Aprovar o quê? No Senado, aprovar o quê? Qual é o projeto? Qual o projeto de país que o presidente Lula tem na cabeça? Não tenho uma ideia. Não tenho uma ideia. Não existe um programa de governo. Vai sair o programa de governo depois que se sentar com os ministros? Tudo bem. Mas tem que sair um programa de governo. Um programa de governo que tenha lógica. Um programa de governo que não funcione de maneira tática, apagando incêndio. Então, o PEC da transição, o nome diz, transição. Não pode ser PEC da permanência. As coisas têm que andar de uma maneira a estabelecer um caminho, uma ponte forte, firme. Não tem alternativa. Então, temos que olhar para as despesas que o governo faz, começando pela folha de pagamento, que é a maior das despesas, e ver o seguinte, está certo esse negócio? O que eles têm que o resto do país não tem? O que o servidor público pode que o resto do país não pode? Por quê? Por que o filho do servidor público ou o servidor público tem direitos que os outros brasileiros não têm? A tal da estabilidade para todo mundo. Será mesmo que estabilidade tem que ser para todo mundo? Será que estabilidade não é alguma coisa que tem que ser exceção? Só para as carreiras típicas de Estado? E não pode considerar carreira típica de Estado tudo aquilo que o Estado contrata. Todos os servidores que o Estado contrata não são carreiras típicas de Estado. 2, 3 carreiras típicas de Estado. Por que um professor não pode? Por que um professor é uma carreira típica de Estado? Eu sou a favor de ter mais professor, sou a favor de ter treinamento de professor. Agora, um bom professor tem que ganhar mais do que um mau professor. Aí, se os 2 professores trabalham ao mesmo número de anos, têm a mesma idade, eles vão ganhar a mesma coisa. Cadê a remuneração por mérito? Na OCDE, essa é a discussão. Remunerar por mérito. Pessoas de idade igual, com a mesma atividade profissional, mas com desempenho diferente, tem que ganhar diferente. Imagina fazer isso aqui. Dá para fazer. Desde que você tenha uma metodologia, desde que você tenha ferramentas, sistemas de avaliação independentes. Do jeito que é no Brasil, um escracho. O mais fácil é ter a mesma idade e ganhar a mesma coisa. Trabalhou 5 anos a mais, ganha um quinquênio. Por que ele ganhou 5 anos a mais, ganha um quinquênio e não ganha uma olho da rua? O servidor público é fundamental. Agora, nem toda carreira merece o mesmo tratamento. E nem todo mundo merece ganhar muito, só porque as pessoas se sentem no direito de ganhar mais. Então, essa discussão tem que ser feita e calha que vai ser um governo de esquerda que vai ter que fazer essa discussão. E vai ter que fazer. Se não fizer, nós vamos adiar em 4 anos e nós vamos aumentar buraco. Vamos adiar em 4 anos o nosso progresso. Tem outras discussões, nós vamos tê-las aqui. É importante que a gente converse aqui sempre sobre o que está acontecendo. Queria chamar a atenção para isso hoje. Nós temos menos servidores do que a maior parte dos países da OCDE, mas o nosso custo dos servidores é maior em valores absolutos, não relativos, aos trabalhadores, aos servidores da OCDE. Ser um servidor na OCDE é ganhar um pouquinho a mais do que ser da iniciativa privada. Aqui é ganhar quase 70% a mais. Não dá, né? Tem que olhar para isso.